E aí, nação rubro-negra e amantes do futebol, vocês acham que sabem tudo sobre o Mengão? Preparem-se, porque hoje vamos desvendar 18 segredos e curiosidades que até o flamenguista mais fanático pode não conhecer. Da origem no remo, a recordes que desafiam a lógica, a história do Flamengo é muito mais do que você imagina. Vamos começar pelo básico. Sabia que o Flamengo não nasceu no gramado? Pois é. Em 1895, um grupo de jovens apaixonados por remo decidiu criar um clube para competir nas águas da Baía de Guanabara. O futebol só veio depois, e de uma forma bem curiosa. Em 1911, rolou uma briga interna lá no Fluminense, e vários jogadores saíram de lá bravos. Adivinha para onde eles foram? Exato, bateram na porta do Flamengo, que na época era só um clube de remo, e assim, quase por acaso, nasceu o time de futebol que a gente tanto ama. O primeiro Fla-Flu da história foi praticamente um racha entre o time titular e o time reserva do Fluminense do ano anterior. Agora, vamos falar do nosso mascote. Hoje, o urubu é por orgulho, mas sua origem é bem polêmica. Nos anos 60, torcedores rivais usavam o termo urubu de forma racista para ofender a torcida do Flamengo, que era majoritariamente negra e de baixa renda. Mas a nação é gigante e sabe transformar provocação em força. Em 1969, um grupo de torcedores levou um urubu de verdade para o Maracanã e o soltou no gramado durante um jogo contra o Botafogo. O estádio inteiro foi à loucura, gritando: "É urubu! É urubu!" Naquele dia, o Flamengo venceu, e o que era ofensa virou nosso símbolo de raça e resiliência. E por falar em torcida, a nossa é gigante. Não é papo de torcedor não. Pesquisas confirmam que somos a maior torcida do Brasil, com mais de 40 milhões de apaixonados. Algumas estimativas internacionais dizem que passamos dos 50 milhões, o que nos coloca no topo do mundo, na frente de muitos gigantes europeus. É ou não é? Para ter orgulho de fazer parte da nação. Agora, uma viagem no tempo para o ano mágico. 1981. Aquele time de Zico, Júnior, Leandro e companhia encantou o mundo. Depois de conquistar a Libertadores, fomos para Tóquio enfrentar o poderoso Liverpool no Mundial. Os jornais ingleses nos trataram como azarões. Mal sabiam pronunciar Flamengo. O resultado, um baile de 3-0, com 2 gols do Nunes e um do Adílio. Até hoje, os ingleses mais velhos lembram daquele jogo como uma aula de futebol. O mundo se curvou ao talento rubro-negro. E não dá para falar de 1981 sem falar do maestro. Zico, o Galinho de Quintino, é o maior ídolo da nossa história e o maior artilheiro do Maracanã, com 333 gols. Mas você sabia que ele quase foi dispensado na primeira peneira por ser franzino? Sorte a nossa, que ele insistiu e se tornou uma lenda. Um fato impressionante. Zico é o 5º maior artilheiro da história do futebol em jogos oficiais. Um verdadeiro gênio. Você já imaginou o manto sagrado sendo proibido? Aconteceu. Em 1938, a Federação Metropolitana de Esportes implicou com nossas listras horizontais, dizendo que dificultavam a visualização dos números. O Flamengo teve que jogar com uniformes diferentes por um tempo. Felizmente, a regra absurda caiu, e nosso manto icônico voltou a brilhar nos gramados. E que tal o gol mais rápido da nossa história? Em 1997, contra o Bangu, o atacante Sávio precisou de apenas 3 segundos para balançar a rede. Foi uma jogada ensaiada logo na saída de bola que pegou todo mundo de surpresa. Piscou. Perdeu o gol. Saltando para um passado mais recente, quem não se lembra daquele jogo épico contra o Santos em 2011? Uma virada histórica, na Vila Belmiro, 5-4 para o Mengão. O time do Neymar abriu 3-0, mas Ronaldinho Gaúcho estava em um dia inspirado. Marcou 3 gols, incluindo aquele de falta por baixo da barreira, e comandou uma das partidas mais emocionantes da década. Futebol, arte, em sua essência.
Voltando lá para o início, em 1914, o Flamengo foi campeão carioca com um gol fantasma. O atacante baiano chutou, a bola furou a rede e saiu por trás do gol. O árbitro não viu o furo e validou o lance. Esse gol que não foi deu o título ao Flamengo e virou uma lenda do futebol carioca, gerando discussões por décadas. Falando em tempos modernos, a venda de Vinícius Júnior para o Real Madrid, quando ele tinha apenas 16 anos, foi uma das maiores transações da história do futebol brasileiro. Uma joia lapidada no ninho do urubu, que hoje brilha como uma estrela mundial, mostrando a força da nossa base. E o famoso cheirinho. O termo surgiu em 2016, quando a torcida sentia que o título estava próximo. Depois de alguns vice-campeonatos, a expressão virou piada para os rivais. Mas, como sempre, a nação deu a volta por cima. Anos depois, empilhamos taças importantes como o Brasileirão e a Libertadores, e o cheirinho virou símbolo de uma era vitoriosa. A campanha de 2019 sob o comando de Jorge Jesus foi simplesmente avassaladora. Batemos todos os recordes do Brasileirão de pontos corridos. Melhor ataque, maior saldo de gols, maior pontuação. E claro, teve a final épica da Libertadores contra o River Plate, com aqueles 2 gols do Gabigol nos minutos finais. Um ano que ficou gravado para sempre na memória e no coração de cada rubro-negro. Mas o Flamengo não é só futebol. Sabia que já tivemos equipes fortíssimas de vôlei? Nos anos 90, o clube revelou estrelas como Virna e Leila, que brilharam na seleção brasileira. O manto sagrado já foi vitorioso em muitas quadras também. A profissionalização do clube é outro ponto fundamental. O investimento no centro de treinamento Ninho do Urubu transformou nossa estrutura em uma referência na América do Sul. Apesar da tragédia de 2019, que nos marcou profundamente, o clube segue investindo para oferecer o melhor para nossos atletas e honrar a memória dos nossos garotos do Ninho. E a música que embala nossa torcida. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, tem quase 80 anos. Foi composta em 1943 por Lamartine Babo. A curiosidade é que ele era torcedor do América, mas seu talento para compor hinos era tão grande que ele criou as canções para os principais clubes cariocas. E a nossa, claro, virou um hino eterno. Uma curiosidade sobre o nosso manto. No primeiro uniforme, lá em 1896, ele tinha a cor verde, junto com o vermelho e o preto. A combinação não durou muito, e logo o verde foi retirado, dando origem ao padrão rubro-negro que conhecemos e amamos. Já imaginou o Mengão de verde? Para fechar, vamos falar da nossa festa na arquibancada. A torcida do Flamengo é mestre em fazer mosaicos gigantescos. Um dos mais impressionantes, em um clássico contra o Fluminense, cobriu quase o Maracanã inteiro com a frase: "Nós somos a nação". É a prova de que nossa força vem das arquibancadas e ecoa pelo mundo inteiro. E aí, curtiu essa viagem pela história do Mengão? Cada um desses fatos mostra por que o Flamengo é mais que um clube. É uma nação, uma paixão que une milhões de pessoas. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Comenta aí qual curiosidade você mais gostou ou se conhece alguma outra que não contamos aqui. Valeu, nação. Saudações rubro-negras.